E o Zunca vai fazer uma base para eu começar a apresentação. Então, quem está chegando pode se aproximar. Esse é o projeto Samba no Pé e Direito na Cabeça. Ele utiliza a música para levar a mensagem do direito. Na verdade, a música já fala de direito. Mas será que a gente se dá conta que isso é direito? Será que a gente presta atenção na letra da música? Ou a gente canta simplesmente para extravasar? Então hoje aqui temos como convidados para abordar duas músicas, que é o Samba da Mais-Valia, de Sérgio Silva, e A Humanidade, da velha guarda do Império Serrano, o Leopoldo Fidica, da Casa Vará, Evaldo da Silva Júnior, que é consultor e tem ampla experiência no mercado internacional, agronegócio, e é consultor do jornal Estado de Direito com muito orgulho. Wellington Pacheco Barros, desembargador aposentado, um excelente professor, que tem diversos livros publicados na área ambiental e vai estar falando agora aqui conosco sobre o meio ambiente. E o Mário Zambuja, secretário e coordenador da área de políticas públicas de direitos humanos. Depois cada um vai se apresentar formalmente. E esse grupo, começando pelo nosso violonista, Florestino Nascimento. Quero pedir uma salva de palmas agora. Muito bem, muito bem. Roberto de Oliveira, Neguinho no pandeiro. Márcio Silva, Tinga na percussão geral. Anderson Silva, Bingo na percussão. Luiz Carlos Silva na voz. Boa tarde a todos. Rogério Rato também na voz.
Evaldo, Wellington, Mário de Azambuja e Leopoldo aqui para sentar conosco. E os músicos eu convido para sentar, para relaxar junto com a gente, fazer esse debate. Já estou com a incumbência aqui pela Carmela de começar este encontro, mais um encontro de samba no pé e direito na cabeça. Esse é um tema, isso é falta de costume, esse é um tema interessantíssimo, especialmente num fórum social temático como esse. Trazer determinadas letras e dar-lhe uma interpretação jurídica é, em verdade, tentar abrir uma nova possibilidade de interpretar o direito. Ou seja, o direito saiu da sala de aula, saiu dos escritórios de advocacia e hoje está na rua. Ou seja, o direito que nunca deveria ter saído da rua, volta à rua, graças a Carmela. Tanto a Carmela, com quem eu já estou há alguns anos, e tenho o prazer de acompanhá-la, escrever no seu jornal, e também comungo com ela este pensamento. O direito não é dos expertos, o direito não é dos iniciados, o direito é do povo, e o povo tem que conhecer o seu direito. Portanto, nós, povo, mas não nós iniciados, temos que conhecer, porque o povo que conhece o seu direito exige das autoridades, exige do Estado o cumprimento desse direito, porque senão o Estado, que é gigantesco no Brasil, não cumpre o direito, e o cidadão, que é o criador do Estado e que é o receptáculo do direito, não tem como exigir aquilo que é seu. Portanto, Carmela, cumprindo a sua determinação, dou por iniciado efetivamente este encontro de samba no pé e direito na cabeça, para que todos nós, não só os que estão aqui discutindo, tenhamos a possibilidade de ver que o homem que trabalha com direito também tem necessidade de estar na rua, de estar vendo esse direito ser conhecido por quem é dono dele. Portanto, Carmela, já de antemão, quero agradecer por esta sua iniciativa e, como sempre eu te digo, conta comigo. Bem, boa tarde. Primeiramente é um prazer, Carmela, estar aqui, compartilhando esse momento com meus colegas e poder falar um pouquinho desse trabalho que a gente tem desenvolvido junto ao Jornal do Estado de Direito e também o trabalho que a gente desenvolve no mercado do agronegócio, nacional e internacional, e a sua relação com tudo isso que a gente vai estar debatendo em termos de novo código florestal, questão ambiental, todos esses itens tão importantes para o nosso dia a dia. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade e vamos em frente. E daí eu já inicio a palavra passando para o Wellington. Daí cada professor, cada palestrante que está fazendo intervenção vai ter 10 minutos. Daí nós vamos trabalhar nesse primeiro momento a música do Sérgio Silva, que é o Samba da Mais-Valia. Depois é a Humanidade, da velha guarda do Império Serrano. Leopoldo, se apresenta para o povo que está na internet e que está aqui conosco hoje. Muito obrigado. Meu nome é Leopoldo. Vengo de Mercosur, de aquí enfrente, aquí perto, de Argentina. Quiero agradecer a Carmela
por haber convidado. Conocí a Carmela a través de su jornal, de su diario, tan importante no solo en las universidades de Brasil, sino ya es conocido en Argentina, pero no conocía personalmente sus proyectos, sus ideas y toda su búsqueda, su empuje, toda su fuerza, como decimos en Argentina, ¿no? El sentido de tener esa garra que hace que transite por el campo del derecho, y a su vez me parece muy saludable que se acerque a las fronteras del derecho, salte las vallas del derecho y logre esa vinculación del derecho con la calle, con la rúa, con la ciudad, porque los nuevos caminos de búsqueda precisan ese tipo de búsqueda, ese tipo de exploración. Y veo que es una mujer que no tiene miedo a esas búsquedas y esas exploraciones. Así que muy contento de compartir con ustedes y muy agradecido por el convite. Y bueno, estaremos en contacto. Mário, te apresenta para nós, para a galera. Então, pessoal, boa tarde a todos, eu sou o Mário. Agradeço também o convite a Carmela e a Clarice, também do Nova Poa, aí, organizando. O projeto começou já na PUC, começamos na PUC. Isso. Então, um pouquinho patinho feio do pessoal, porque eu não sou do direito, eu sou da ciência política, né? Mas tem um histórico de militância em movimentos de cultura, capoeira e samba, e vai ser bacana esse debate. Então, dou a entrada, começando pelo professor Wellington, para fazer uma análise então do samba da mais-valia e agradecendo a todo mundo que está aqui curtindo com a gente esse momento. Pois bem, Carmela. Esse samba do Sérgio Silva data de 2005. E, evidentemente, quando se faz um retrospecto do que era 2005, se vê que havia uma ênfase indiscutível sobre a necessidade de se aplicar o princípio da mais-valia ou criticá-lo acebadamente. A grande questão é que o tempo mudou. Quer dizer, o samba hoje, apesar da sua evocação, ele deixou de ter aquela premência, aquele clamor, porque a questão da mais-valia não deveria ser, mas foi esquecida em alguns tópicos, em alguns países. Portanto, feita essa introdução, eu, trabalhando a música, eu vejo, Carmela, que o tema mais-valia foi bem assenhoreado pelo direito brasileiro e por um direito que eu trabalho bem, que é aquilo que eu tenho escrito, que é o direito agrário. Portanto, toda a estrutura do direito agrário brasileiro está calcado na limitação da mais-valia. Ou seja, quando no contrato de arrendamento se estabelece limites, né, entre o preço do trabalhar, ou seja, nenhum arrendador pode cobrar mais do que 15% do valor daquilo que ele declarou para efeitos tributários. Isto é a limitação calcado na mais-valia. Portanto, sendo o Estatuto da Terra uma lei de 1964, e aí é que vem, eu falava há pouco do Código Florestal, que veio complementá-lo em 65, e depois eu vou falar. Então, todo o pensamento do Estatuto da Terra está naquilo que em direito nós chamamos de dirigismo contratual. E o dirigismo contratual imposto pelo legislador de então, que até hoje está vigente, é de limitar o ganho. Ou seja, o capital do arrendador, que era a propriedade agrária, não poderia ser ilimitado pelo trabalho do arrendatário. Em decorrência disso, vários tópicos do Estatuto da Terra estabelecem limitações.
Se você observar essa legislação, você constata que só existe direitos para o arrendatário e deveres para o arrendador. Ou seja, o legislador de então procurou, através do princípio de que não poderia haver ganhos ilimitados, traçar limites e estabelecendo o seguinte: se você cobrar mais do que eu digo, disse o legislador, tudo que você fizer é dúvida, não vale nada. Ou seja, portanto, esta música do Sérgio Silva, da mais-valia, está presente. Portanto, como o primado da mais-valia está presente no nosso direito, e que é o direito agrário. E eu digo, eu faço uma seguinte equação. A teoria geral dos contratos, Carmela, é de que A é igual a B. Nessa questão dos contratos agrários, nós temos um Azão que é igual a um Bzinho. O que é que significa isso? O legislador agrário entendeu de dar poderes ao A, que é o trabalhador, portanto, o A com muito poder, e diminuir com isso o poder do proprietário. Daí porque o Bzinho. Então, sob a égide de C, que é o Estado. Então, aquilo que era autonomia de vontade, em decorrência da mais-valia, da limitação dos ganhos, passou a ser A potencializado é igual a B menos potencializado. Ou seja, essa era a ideia. Portanto, tenho que a música do Sérgio Silva está presente. E eu não tinha me dado conta, me dei conta disso ontem e hoje, graças ao seu chamado. Você pensa, né, mas não pensa em tudo. Eu sempre brinco, Carmela, para encerrar essa primeira parte, o seguinte: quando se chega numa faculdade de Direito, você é doutor. 3 meses depois, você sabe um pouquinho, você já passa mestre. Tu aprende mais um pouquinho, tu passa especialista. Tu te forma, tu é bacharel, e aí começa a se dar conta que não sabe nada. E aí tu tem que fazer o caminho inverso, porque tu começa a descortinar os meandros, a inter-relação do direito com outra ciência e vê que o seu mundinho é bem pequeno. Depois eu falarei mais a respeito. Bom, vamos lá então, começar os trabalhos, né, pessoal? Esse samba do Sérgio aí, do Sérgio, ele é de uma linha de sambas assim, mais críticos que foram muito presentes no Brasil, principalmente na década de 70, assim, aquela turma que vem em 60, 70, muito em parte principalmente com o Candeia e tal, alguns ainda vivos, Elton Medeiros ainda hoje faz samba, o Wilson Moreira, que fez parte do grupo com o Candeia que chamava Partida em 5, e que era só de partido alto com essa consciência mais crítica, e o samba durante muito tempo ele se prestou a isso, né? Se prestou o quê? A ser essa ferramenta de crítica social que o povo, não é, ali se utilizava para reclamar, para reivindicar os seus direitos, né? Então, essa música fala da mais-valia, fala de uma série de outras coisas que outros sambas também já tocaram, e que no geral dizem respeito àquela condição do povo, do cidadão ali, de reivindicar um outro condicionamento, ou de reivindicar um não condicionamento da sua conduta, não é? Porque, sei lá, usando assim, verdadeiramente falando, né, tu pensa que, pô, nas instituições sociais que nos condicionam o nosso comportamento, pô, e o cara fala do BBB, fala da Globo, fala de uma série de outras instituições sociais, não é? Claro que ele deu um programa de uma dessas instituições que tenta, de certa maneira, nos condicionar nosso comportamento, e consegue, não é? Porque basta ver que, acho que 2 semanas atrás, o que varou a internet aí foram as discussões sobre o estupro do camarada lá, com a guria dentro do Big Brother e tal. Quer dizer, em meio a uma série de discussões importantes para o país esse ano, uma série de reformas ministeriais, outras coisas,
Então o samba ele é legal e ele é importante, é bacana por causa disso. E tem uma série de sambas desses próprios caras que eu estava falando antes que vão nesse sentido. Por exemplo, o próprio Zequete, não é? Agora a gente vê essa questão aí do Pinheirinho lá em São Paulo. O Zequete tem um samba antigo que ele fala disso. Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. Daqui do morro eu não saio não, daqui do morro eu não saio. Quer dizer, pô, se morar é um privilégio, não é? Ocupar é um direito. Então, falando essa parte mais sambística, digamos assim, mais histórica e tal, o samba ele se presta a isso. E infelizmente, dentro do que seria aquele entendimento sobre a mais-valia, no sentido marxista mesmo, da crítica à desumanização do ser humano, né? Porque o trabalho é feito animal, não tem tempo para fazer mais nada em casa, não tem tempo para curtir a arte, não tem tempo para ser ser humano. O trabalho é feito um bicho e ainda é explorado em cima desse trabalho, quer dizer, o que tu trabalharia 4 horas já pagaria o teu salário, mais 1 hora pagaria o salário, mais uns 200 à tua volta, então trabalho é 8 horas. Enfim, o samba, ele se presta a esse papel de instrumento de crítica social, e por muito tempo foi isso. Só que hoje o camarada tem que trabalhar feito um bicho para ganhar um salário no final do mês. E no caso da música, dentro do que o nosso camarada está dizendo ali, hoje o samba, ele, de certa forma, ele perde um pouco esse caráter reivindicatório, esse caráter de ferramenta, de briga, no sentido combativo. Por quê? Porque o cara que faz samba tem que vender. Não é? E nenhuma rádio quer que tu grave um samba tipo o do Val da Portela, que aquela vez a gente conversou lá, um samba da década de 30, mais ou menos. Ele fala: ouro, desça do seu trono, venha ver o abandono de milhões de almas aflitas, como gritam, sua majestade a prata, mãe ingrata, indiferente e fria, sorri da nossa agonia. Nessa terra sem paz com tanta guerra, a hipocrisia se venera, o dinheiro é quem impera. Sinto minha alma tristonha, de tanto ver falsidade, e muitos já sentem vergonha do amor e honestidade. Ouro, desça do seu trono. Isso não toca na rádio hoje. Vai tocar em qual rádio? Aí vai para outra parte também. Vou passar para o Evaldo agora como um empreendedor, né, de negócios e do agronegócio. Como é que tu vê essa música, Evaldo? Acho que é bem interessante a questão do samba da mais-valia. Um enfoque de quem há mais de 22 anos percorre esse mundo, levando o produto brasileiro, serviços brasileiros para o exterior. Então, considero que hoje nós estamos com a nossa mais-valia lá em cima, porque nunca estivemos tão fortes e tão considerados e tão reconhecidos no mercado internacional como estamos nestes últimos anos, né, desde o governo do ex-presidente Lula e agora na continuidade para o presidente Dilma, porque realmente a sensação que se tinha quando chegava na Europa, quando chegava nos Estados Unidos, era aquela sensação assim de menor, de pequeno. E nestes últimos anos, no mesmo trabalho que a gente vem fazendo há tantos anos, a gente chega com o peito estufado, dizendo que é brasileiro, representando o produto brasileiro, sendo requisitado por isso, né, principalmente a Europa e os Estados Unidos, que eram os grandes da época. Então, eu considero e enxergo muito, e o povo brasileiro nesse momento pode realmente se sentir muito orgulhoso e de bem consigo mesmo, e neste mundo, né, nesse mercado internacional, onde efetivamente é o nosso momento, é a nossa vez. Desde pequeno a gente ouvindo que o Brasil era o país do futuro, então hoje o Brasil é o futuro, né, das outras nações, dos outros mercados, dos outros povos. E aí eu acho que essa questão da mais-valia serve nesse sentido, nesse contexto que a gente tem atual. E em relação ao agronegócio, foi um dos motores que alavancou, né, esse crescimento e essa consideração que o Brasil tem lá no exterior. É o principal produto exportado, é o principal produto que representa o superávit da nossa balança comercial. Então, além de gerar divisas para o Brasil, está gerando alimentação, está, né, ajudando nesse trabalho de desenvolvimento do país, de tirar mais e mais pessoas, né, da pobreza extrema, da miséria.
Então, isso tem sido fundamental para esse desenvolvimento. Claro que nós precisamos passar também por um processo de melhoria na nossa industrialização, porque como grande exportador de commodities, nós estamos exportando matéria-prima para que outros industrializem e muitas vezes até retornem o produto industrializado para o nosso país. Então, um dos grandes desafios que tem, eu acho que no segundo momento, é começar a realmente industrializar mais a matéria-prima, né, os grãos, as carnes, tudo, antes de exportar a matéria-prima, exportar o produto com valor agregado. E nós já estamos passando e vamos passar ainda mais por uma dificuldade na mão de obra em vários setores, né? E isso vai se dar muito pelo investimento, pelo desenvolvimento e investimento forte na educação. E isso é que nós vamos efetivamente precisar investir no nosso povo para poder absorver toda essa demanda que nós teremos nos próximos anos. E não adianta, né? Não adianta a gente ter ser o país do futuro e não preparar as pessoas para ser o país, para ser agora, hoje, o país do futuro. Né? Ainda falta educação, né? Falta a gente conquistar várias coisas que lá fora a gente ainda aparece bem na foto, mas ainda internamente a gente tem estados aí e situações aqui em Porto Alegre com muita pobreza. Né? Então a gente tem que... O próprio sistema carcerário tem muito a evoluir, né? A gente olhar as experiências que estão sendo bem sucedidas em outros países. E a gente tem falado muito que para valorizar também o que está sendo produzido localmente, né? Muito da nossa cultura já está sendo exportado, mas ainda falta mais, né? E o samba também já está sendo exportado, mas tem que ser exportado mais, com esse samba combatente, né? Ser valorizado. O fato de a gente consumir o que a mídia, a grande mídia nos dá, é um erro nosso, né, de estar sendo levado, porque a gente está tendo a internet que está possibilitando a democratização do acesso à informação, e isso é uma máquina muito poderosa que a gente tem que usar. Passar a palavra para o meu povo. Obrigado, boa tarde. En vez de falar en portuñol, en mal portuñol, prefiero falar en español. Bueno, samba lo ve derecho en la cabeza, da mucho para pensar, da mucho para sentir. Es un título de un proyecto de Carmela que nos trae en consideración un tema que a nosotros nos parece central, importante. Hablo de colectivo porque ese nosotros es un grupo de personas, de profesores brasileños y argentinos que integramos la Casa Barat, que es una red rizomática establecida en ambos países que trabaja en temas centrales del proyecto, que es los puntos de encuentro, desencuentro y complementación entre la racionalidad y la sensibilidad. Por eso el proyecto este tiene mucho que ver con la sensibilidad, con ese rescate. Siempre se pensó que lo sensible es algo menor y lo superior es la razón, la dogmática, el pensamiento. Siempre se asocia lo frío, lo masculino, lo desinhibidor, por decirlo de alguna manera, y esa polaridad racional. Y lo sensible, lo afectivo, siempre fue algo menor, algo más cálido, algo más relajado, algo más sensible, incluso algo más femenino. Eso trae grandes consecuencias, y yo diría nefastas consecuencias, que lo vemos en innumerable cantidad de situaciones. El tratamiento que hacemos con el ambiente, la desigualdad de género, la desigualdad en el acceso a los derechos de todos y todas, la falta de prioridad, el genocidio de los pueblos indígenas, todo ese tipo de concepciones que estamos viendo, que nos cansamos en documentos nacionales, internacionales, de volcar esos pensamientos, vemos que no logran una concreción. Creemos que un aporte es revisar nuestros paradigmas, revisar las cuestiones de cómo actuamos, de dónde partimos. Esos paradigmas tienen que ver con cómo nos paramos frente al mundo.
Y creo que el mundo, a partir de una racionalidad que se dio mucho para muchos inventos, para la ciencia, pero también a partir de una fragmentación entre la racionalidad y la sensibilidad, fue llevando a este tipo de perversión que no podemos, incluso no sabemos cómo revertir. Por eso uno de los ejes que tenemos de pensamiento en la Casa Bará es explorar estos caminos. ¿Hasta dónde llega la sensibilidad? ¿Por qué no rescatar la sensibilidad, incluso la afectividad, como un camino de conocimiento? Nos preguntamos. ¿Por qué solamente se conoce con la mente? ¿Y por qué no lo podemos conocer con el cuerpo? Creemos que la música, que las imágenes, que el cine, no son solo un apéndice pedagógico, un apéndice que tiene que ver con una cuestión didáctica. Creemos que se puede conocer a través de la acción, y a través del cuerpo y a través de las artes. Por eso nos parece importante este tipo de proyecto. Seguimos así la línea de pensamiento de un gran autor y maestre para todos nosotros, que es Luis Alberto Bará, argentino y brasileño, que estuvo muchos años dando aulas en Brasil. Que carnavalizó el direito. Exactamente. Y que plantea este tipo de cuestiones. Por eso queremos y apoyamos este tipo de iniciativas que tienen que ver con la exploración entre el encuentro y la jerarquización, la rejerarquización de la sensibilidad. Porque si vemos la historia universal y vemos la historia diversa que hay, no todas las sociedades valorizan y jerarquizan la racionalidad. Es importante generar ese encuentro, pero también es bueno rescatar esa sensibilidad tan necesaria. Porque si no cambiamos las formas de paradigma, las formas que enfrentamos, siempre seguiremos cometiendo los mismos errores. Ante un juego de ajedrez, por ejemplo, nosotros, si jugamos dentro de esas reglas, siempre vamos a tener los mismos resultados. Tenemos que rever, lograr miradas más panorámicas, incluso si es necesario patear el tablero. Para cerrar, quiero dejar una frase, un fragmento, un pequeño pensamiento de nuestro maestro Luis Alberto Bará, en uno de sus libros, con tanta lucidez, nos planteaba el tema de la incorporación de otras categorías, por decirlo entre comillas, entre aspas, ¿no? El tema del deseo, como forma de conocer, el tema de la corporalidad, el tema de la afectividad, incluso el tema del amor. ¿Por qué no hablar del amor en medio de estas cuestiones? Si no incorporamos esas categorías, creo que estamos por un camino errándolo. Decía nuestro maestro Bará, no existe una práctica política emancipatoria si no reconocemos que el ejercicio autoritario, el ejercicio no autoritario, sino el ejercicio autónomo de nuestros deseos es una actitud política fundamental. El deseo tiene que ver con una nueva forma de hacer política en lo cotidiano. Y también siempre nos repetían la cuestión de que no basta explicar el mundo, basta de documentos, basta de explicaciones, basta de quedarnos en esa tranquilidad cartesiana, aristotélica, platónica de conceptos. Vivimos en un mundo de conceptos, de ideas y de palabras. Ya no basta explicar el mundo con ese conocimiento si ese conocimiento no se compromete, si ese conocimiento no mejora nuestras condiciones de existencia, nos deja cada vez más creativos y nos aproxima de forma solidaria con todos los demás, con todos nosotros. Por eso creemos que uno de los caminos de construcción es plantear el derecho a la alteridad. No existen ya salidas individuales. Tenemos que plantear cuestiones que tienen que ver con la subjetividad y con el encuentro con nosotros. Sin nosotros no somos nada. Este proyecto apunta al encuentro, a explorar nuevos caminos de conocimiento y a encontrarse con el otro y a desjerarquizar el conocimiento a través de la corporalidad y las artes. Muchas gracias. Obrigada a todos nessa primeira parte. E esse nosso Samba do Pé eu dedico a Luiz Alberto Bará, que infelizmente não conheci pessoalmente, mas trocamos e-mails e pude ler não toda a obra, mas grande parte da obra. Tenho imensa admiração e sou uma seguidora dele. E eu tenho certeza que nesse momento ele está aqui em espírito conosco, brindando essa iniciativa do Fórum Social. Então vocês vão agora sambar com a gente o samba da Império Serrano. Podem continuar aí, eu vou aqui para trás, que é o samba à humanidade da velha guarda do Império Serrano. E nós voltamos daí falando sobre o condomínio da terra, que eu não toquei ainda nesse assunto.
E vou pedir a participação de vocês e abrimos espaço para perguntas aí. Vocês querem descer? Fiquem à vontade, então vou deixar os convidados que se quiserem ficarem aqui, pode ficar aqui, pode ficar aí. Quem quiser ficar na plateia, pode ficar. Fiquem à vontade aí. O projeto Samba no Pé vai completar, já completou um ano e iniciou, pode deixar aí, iniciou primeiramente ele iniciou na câmara, na usina do gasômetro, né, mãe? Agradecendo a minha mãe, ao Diego, meu estagiário, a família Pinheiro, ao Arthur, a todo mundo que está aqui presente. Então vamos nos posicionar. Vamos sentar novamente aqui. A gente costuma dividir os tempos de música, explicando para quem está assistindo pela primeira vez, por causa da atenção. Nós temos que dar atenção para cada música que a gente vai estar ouvindo. Então, se eu vou aqui, nós, os músicos aqui, fazem uma interpretação, todas as músicas juntas, a nossa apreensão demora mais, nós não conseguimos pegar tudo. Então, por isso é bem importante um debate, uma música. E a gente está tá todo mundo juntinho aqui nesse espaço, mas estamos juntos aí. Vamos começar, eu vou começar aqui. Eu queria apontar os dados aqui do relatório de Brundtland. Acho que eu falei correto, não tenho certeza. Ou o nosso futuro comum em português. Em 1987, desenvolvimento sustentado foi definido como desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações vindouras,
satisfazerem as próprias necessidades. Há 25 anos que falamos de desenvolvimento sustentável, mas nos oceanos a concentração de CO2 aumentou 25%, a acidez aumentou 10%. Falamos em desenvolvimento sustentável, mas no Oceano Pacífico nasceram 2 novos continentes. As correntes marinhas transportam resíduos de plásticos de um tamanho maior que os Estados Unidos. Então, dentro do mar tem um resíduo enorme de plástico lá, tudo acumulado. Então, como é que a gente tem tratado isso? Hoje no Fórum Social está tendo vários debates, e uma das ideias, que é o professor Paulo Magalhães, que é um material que é um material de pesquisa feito pelo Condomínio da Terra, que eu venho trazer para vocês aqui, é a ideia da pegada ecológica. O que é isso? O cara fez a coisa boa, vai receber um ponto positivo. O cara fez caca, fez coisa errada, vai pagar pelo que ele errou. Então, a pegada ecológica é um projeto que o Condomínio da Terra está apresentando, porque o nosso sistema marítimo, nosso sistema, o oceano, eles são direitos fundamentais e imateriais, fazem parte do patrimônio imaterial da humanidade. E a gente não se dá conta disso, de quanto é importante. E ainda se fala, mas não se mensura como se daria essa compensação, né? E é um grande desafio, digamos, como um objeto jurídico, né? Como é que nós vamos entender essa responsabilidade? Quem é que está fazendo mais besteira e tem que pagar mais e não está pagando, né? E como isso, né? A que ponto o nosso desenvolvimento está batendo de esteira com o modelo que nós temos de capitalismo, e não está conseguindo dar conta de um modelo sustentável, né? A gente está cada vez mais se afundando, as catástrofes ambientais que não são nada naturais, tudo da ação humana está acontecendo, né? Esse tsunami da vida, enfim, no nosso clima mesmo, as secas aqui que nós temos. Então isso é uma questão muito grave e que tem a intervenção da gente. A natureza estaria muito bem se estivesse sozinha, né? Mas nós estamos nela, né? E por que a gente não está cuidando, né? Se a gente só quer guerra, né? A guerra também dá dinheiro, como diz a música lá, né? Os homens na face da terra não querem paz, só pensam em guerra. Querem alcançar o infinito, querem conseguir o que não estava escrito. A gente tem que ter um limite para as coisas, né? Mas também não pode ficar dando círculos, né? Por isso que esse debate é um debate que a gente espera na internet, com vocês aqui, que vá para frente, né? E que a gente pense em evoluir esse estudo. Porque não dá para a gente querer fazer teorias aqui. A gente vai estimular vocês, ó, isso aqui é interessante. Ó, agora eu vou prestar mais atenção na música. Porque a gente não presta atenção, né? A gente não presta, a gente escuta, canta, mas não presta, é diferente. Vou passar para o Leopoldo, que foi o último, agora ele começa falando, depois passo para o Mari e seguimos aqui. Sí, con respecto al desenvolvimiento, acho que debemos pensar la cuestión ambiental no como algo separado de otras cuestiones. Creo que Río más 20 es una gran oportunidad, pero también Río más 20 es alguna cuestión. ¿Por qué Río más 20? Sería bueno que no hubiese pasado Río estos 20 años. Muchas cosas hicimos mal para que estemos 20 años después revisando cuestiones que no hicimos. Por eso a veces enfatizamos la cuestión de matriz del pensamiento. Con las mismas abordajes generalmente logramos los mismos resultados. Pero más allá de eso, el desarrollo sustentable, me parece que habría que pensar también el ambiente sustentable, pero habría que pensar más globalmente en la construcción de sociedades sustentables. Ese es el gran desafío. ¿Cómo podemos lograr sociedades sustentables? No como el ambiente como un tema de moda ni que está fuera de nosotros, sino la sociedad que está dentro de nosotros mismos. Nuestra gran apuesta, espero que no haya Río más 40, pero la gran apuesta es construir sociedades sustentables. Y hablo de sociedades en plural porque hay que respetar los colores, los sabores, las danzas, los olores, toda esa diversidad que tenemos y que por suerte en los últimos años se está empezando a expresar. Opa, vamos lá.
Bom, esse samba ele é quase uma declaração universal dos direitos humanos inteira. Quer dizer, o camarada quer trabalhar, o camarada quer ter, o camarada quer estudar, e além de tudo ele questiona, pô, os direitos humanos são iguais, mas existem as classes sociais, então, espera um pouquinho, direitos humanos para quem? Ou é aquela velha ideia de que, vai lá meu filho, daqui a pouco quando tu tiver dinheiro tu vai ter acesso aos direitos humanos, né? Então, de novo naquela onda dos sambas críticos, esse samba gravado pela velha guarda do Império Serrano, ele faz parte de uma linha de sambas que tem um grande incentivador, que foi o Silas de Oliveira, não é? Que era um cara que bebia no racionalismo crítico, um troço interessante. Então ele compunha aqueles sambas dele sempre com uma... Né? E a exemplo desse tem também o da... Às vezes esqueço que estou aqui na terra, de tanto pensar no céu, pensando mesmo, e aí vai. Mas enfim, esse samba na real essa crítica que faz a esse modelo que se prova que não está esgotado, no sentido do que seria a parte da estratégia do modelo. Não dá mais para se desenvolver assim, tanto que hoje se implementa o que seria, não adianta tu querer, o caso do Brasil agora, né? Não adianta tu querer desenvolver uma nação, desenvolver uma cidade sem a questão do desenvolvimento humano, dos direitos humanos presentes no que seria esse desenvolvimento, dentro dessa questão do que seria um desenvolvimento sustentável. Então, na realidade, para mim é isso, só que é claro, ele é um samba de vigilância, assim, né? Então eu acho que é como a gente tem que estar nessa situação, discutindo, propondo novas alternativas, porque o sistema ele tem essa característica, né? Então a gente acompanha, tu vê, década de 70, a crise do petróleo, década de 80, o relocamento de todo o capitalismo mundial para o que seria a periferia do mundo, década de 90, os países se alinhando às metas de políticas neoliberais, década de 2000, então quer dizer, esse samba reflete de uma maneira popular, de uma maneira simples, não é, o que seria esse estado de que, peraí um pouquinho, né? E como é que tu vê lá na coordenação de políticas para direitos humanos aqui em Porto Alegre, para a gente dar uma prática aqui para o pessoal? Em termos práticos, o que a gente vê hoje? Que, primeiro, essa quebra que há na descontinuidade das políticas, ela impede que de fato muitas das coisas avancem, em virtude inclusive das diferentes visões de mundo de quem assume o poder, primeira parte. A segunda parte é o quê? É deslocar a maior importância do Estado para a sociedade civil. E existem mecanismos de participação, em Porto Alegre tem um papel de vanguarda nisso, com o próprio orçamento participativo, que diz respeito ao quê? Aos conselhos municipais. Então a tendência, por exemplo, que a gente está tentando ali agora é o seguinte, é transferir cada vez mais o que seria a formulação, claro que a gente executa no papel de Estado que tem que fazer, mas a formulação da política, a discussão dela, cada vez mais inserida dentro da sociedade, através dos movimentos sociais, desses movimentos que fazem parte. Por exemplo, disso é o Conselho Municipal de Direitos Humanos, né, que foi rearticulado no ano passado. Então, o que a gente luta agora para esse ano é o Programa Municipal de Direitos Humanos alinhado com o Programa Nacional de Direitos Humanos e a criação de um fundo municipal tal qual tem o Fundo Criança e outros, para quê? Para que os movimentos, para que a sociedade civil faça a gestão das políticas. Evidentemente que alinhado num sentido de execução do que seria parte do Estado, mas aumentar e fortalecer o controle social com relação às políticas que são implantadas. Então, voltando para o sambinha, mais ou menos isso, né? Quer dizer, o cara está ali reclamando, está ali reivindicando uma condição que deve ser de todos, não de poucos. Eu quero aprender para liderar, né? Se a gente não aprender, como é que a gente vai liderar? Né? E como é que a gente vai usar o nosso direito de participação, seja no orçamento participativo, se a gente não tiver, não souber o que dizer, não souber como expressar, não tiver autoestima boa, não tiver os dentes na boca. E olha só o que é essa letra, né? Quem tem muito quer ter mais, quem não tem resta sonhar, quem não estudou é escravo de quem pôde estudar. Pô, a declaração inteira. Por isso assim, e não é brincadeira não. Não é brincadeira quando eu falo de não ter o dente na boca, porque tá cheio de pessoas sem dente, sem tratamento dentário. Lá no presídio, eu conheço dezenas de presos sem dente na boca.
e gente nova. E como é que ele vai conseguir pedir um emprego no mercado formal? É muito difícil. Já fica todo estigmatizado, já está ralado lá, drogado, já está entregue no ambiente péssimo, insalubre, que a gente tenta lá fazer alguma coisa para mudar aquela realidade. Então, assim, e isso não é só entregar, né, para o Estado, para uma função estatal que tem que fazer. Se a gente não mexer e eu não cutucar lá o Mário, se eu não for lá falar com as pessoas, as coisas não vão acontecer. Não, podem até acontecer, tá? Não é que dizer que o Mário não vai fazer o trabalho dele lá. Mas é que assim, ó, a gente tem que se mexer, porque as coisas só vão mudar se não for uma, pode ser assim, ó, uma, duas, três, várias pessoas. E usar a internet, né? Não ficar alienado com a programação da TV aí tradicional, porque TV Xuxa, Jornal Nacional, não é a verdade do mundo e nem é o melhor programa para formar uma criança. Né? Eu acho que o melhor programa é a conversa do pai com o filho, tá indo na escola buscar, conversar com o professor, valorizar quando o professor chama a atenção do aluno, que às vezes, infelizmente, o professor muitas vezes faz o papel do pai, né? Que acaba não tendo tempo, porque trabalha até 10 da noite, 12, 13 horas por dia. É muito complicado, né? A mais-valia hoje no mercado, ela está em alta, o Brasil está em alta, como a gente viu, só que ainda a mais-valia do emprego do trabalhador, do professor, não está a mais-valia alta. Por que a mais-valia do professor não está alta? Por que a segurança pública não está alta? Né? Então a gente tem que, na hora de nossos representantes, a gente for lá cobrar deles na eleição, quando eles forem se candidatar, mandar, tem que pagar criminalmente, não, o cara prometeu, não cumpriu, vai pagar. E a gente tem que ter uma atitude, tem que mudar, a gente tem que ter uma política de mudança, porque a gente esquece. E não é a gente que a gente sim, uma vontade, eu quero esquecer disso. A própria mídia faz com que a gente alimente certo tipo de pensamento, certo tipo de cultura, alienada muitas vezes. Então a gente tem que cuidar com a informação, duvidar, buscar o que está acontecendo lá na comunidade de Pinheirinha, será que é aquilo mesmo? Eu postei um vídeo da violência que estava acontecendo lá e daí a pessoa disse assim, não, mas os policiais também moram lá naquela comunidade. Eu disse, tudo bem que eles moram, eu não estou questionando o trabalho do policial, que posso eu não concordar, mas o que eu não concordo é com a decisão jurídica e estatal que foi tomada. Cadê a política pública? Cadê o direito de propriedade? Como é que a Amazônia é o baita do espaço lá e é o menor índice de população que tem? Por que as nossas fronteiras estão lá, a Miguel, a Bangu? A gente precisa botar então o exército, valorizar o exército brasileiro, que foi já uma coisa boa, e não ter medo que não vai voltar a ditadura. É só a gente fazer o nosso papel direitinho, não é? Mas e por isso que é importante salientar isso e da parte do Estado, creio eu, fomentar mecanismos de participação para que esse controle social ele seja efetivo, não é? Quer dizer, olha,